Eu vou iniciar essa gravação aqui, iniciar a aula também falando sobre uma ferramenta interessante que eu descobri. E quem tiver interesse também, eu acho que é válido, né, ter, porque assim, alguém já ouviu falar de Expected Value aí? Não. Vamos lá. Expected Value. Porra, deixa eu colocar em português aqui pra vocês. É porque. Expected value. Isso. Trading. Pô, eu não queria colocar a calculadora, não. Para que serve? Vamos botar aqui em português, né? Provavelmente ele mande em português. Vamos lá. Opa, show. Vai fazer isso aqui? Pronto. Um monte de foto nisso. Seguinte, tem alguém com o microfone aberto aí. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, expected value significa o valor esperado, certo? O valor esperado ele serve para qualquer coisa que você faça e inclusive para o trading, né? Então, eu sei que na indústria existem muitas pessoas falando sobre trading hoje, mas eu costumo modelar as pessoas. Boa, Márcio. Conheço do poker e o do poker você pode trazer para cá, porque a utilidade é a mesma, né? Basicamente, mentalmente falando, psicologicamente falando, é a mesma coisa. Eu gosto muito dessa visão, né, do poker também para cá pro trading, porque de fato a gente tem que aplicar isso e quando a gente aplica fica até melhor psicologicamente falando. Vocês vão entender o porquê eu vou iniciar essa aula falando sobre Expected Value e vou falar também sobre essa ferramenta aqui, vou mostrar para vocês umas coisas legais, né? Inclusive que é bom vocês não provarem a ninguém, mas se provarem e mostrarem que são capazes, né, de fazer muita coisa. E uma delas passar em mesa, simplesmente passar em mesa proprietária. O Diego que tá aí é o Diegão, o Diego daqui não, né? Acho que não tá com coisa de membro ali. Não, não é não. Deve ser outro Diego. Então, expected value significa o valor esperado no trading, serve para determinar se uma estratégia é lucrativa a longo prazo, calculando a média ponderada dos resultados, ganhos e perdas, e que ele ajuda a eliminar as emoções, identificar vantagens no mercado e gerenciar riscos, garantindo que o trader não aposte em cenários perdedores, né? Isso aqui eu vou tirar aqui do YouTube. Basicamente, da última vez que eu fiz aquela aula do meu cálculo, né? Como é que eu calculo ali a longo prazo a minha vida de trading dentro do meu plano, dentro do cenário, dentro do R que eu busco em média, né? Todo mundo fala, pô, você sempre busca um R fixo, depende. Agora mesmo eu tava com uma sequência de break-even muito grande, eu fico incomodado com isso. Eu pensei o seguinte: ser um pensador independente nada mais é que você olhar para o que o gráfico e o cenário atual do mercado tá te entregando e você pensar, pô, ele não tá me entregando meus 1 para 3, 1 para 4 que eu gosto de pegar. Então ele tá me entregando quanto? Pô, ele tá me entregando de 1 para 2 até 1 para 3 ali, no máximo 1 para 2.8. Então eu vou tirar uma média disso, de 1 para 2 para 1 para 2.8, 1 para 3, eu fico ali entre 1 para 2.4, 1 para 2.3. 1 para 2 seria garantido lucro, né, que foi o Profit Factor que eu fiz no setup que eu passo pra galera da mentoria individual, que inclusive é um setup de M5, né? Claro que tem exceções aí, o Patrick já pegou o Plus, a nova mentoria individual, já nela eu já trato mais do M1 ali, mas para os outros eu passei um setup de M5 que funciona em qualquer ativo, né, comprovado, testado, métricas e tudo mais, tem a taxa de assertividade, taxa de profit factor exato, tipo o Alexandre inúmeras vezes chegou para mim no privado e falou, cara, engraçado como bate 2.5 exato e volta, por quê? Porque, claro que dá mais às vezes, mas o máximo dela, de vezes assim que eu vi bater 1 para 3, 1 para 4, de uma métrica, se eu não me engano, de 3 meses, foram 7 dias, né? É um setup que ele não aparece assim, na semana ele não aparece 10 vezes, né? Ele aparece 3 vezes, né? Inclusive na mentoria individual eu tive alunos que
Eu entendi o que eles queriam, que eles queriam a dopamina, e quando eu falei que o setup ele não precisava aparecer todos os dias, eles acharam ruim. Eles não queriam ficar na frente do gráfico sem clicar. Então eu tive que criar uma roupagem nova para adaptar a personalidade de cada um que entrava na mentoria individual. Por isso que hoje eu inicio com o M1. Se eu vejo que o cara tem resultados, eu mantenho. Mas se eu ver que o cara não tá tendo resultados, eu tento adequar o setup para a personalidade dele. Que às vezes o cara tem uma personalidade mais paciente, um cara mais paciente. Ele consegue ali ficar no M5, porque o M5 demora um pouco mais de formar. Porém, também pode acontecer de não aparecer todos os dias. Então a gente tem que ter uma maturidade, né? Entender que trader profissional ele tem que entender que setup não precisa aparecer todos os dias. Nem todos os dias você vai clicar. Inclusive, você tem que abraçar o tédio, né? Essa é uma aula de psicologia, vai ser uma aula de construção, né, de playbook, de manual, baseado no livro do Mike Bellafiore, que é um dos melhores traders hoje, né, e CEOs de mesa proprietárias aí, que eu vejo uma das melhores e mais sérias, que se chama SMB Capital, tá? Eu sou muito fã dos caras. E eu copio mesmo, tudo que vem desses caras eu copio, né? O Shark, o Max, enfim, Mike Bellafiore aqui. Então tudo que vem desses caras aqui eu copio, sem dúvidas, a maioria das coisas, porque os caras respiram trade profissional. Certo? Então, principais utilidades de Expected Value: identificar a vantagem, que é o Edge, né? E o EV. O EV seria o Expected Value. Indica-se a probabilidade e o montante de ganho superam a probabilidade e o montante de perda. Ou seja, muitos me perguntaram, eu até falei isso, mas eu pulei ali, falei outras coisas. Muitos me perguntaram da última aula: Felipe, como é que você diz que até no stop você tá dando take? Simples. Meu Expected Value, ele mostra para mim, e se eu tenho 1 para 2, né? E aí vem um pouco desse cálculo aqui, ó. Isso aqui já faz parte do Expected Value, né? Aqui eu tenho uma taxa de assertividade de 40%, certo? E o win rate de 2.0, beleza? Esse win rate de 2.0 com assertividade de 40%, e eu tenho aqui risco por trade de $500, ele faz com que a minha taxa de falha ela seja de 55%. Então, o que é que eu quero? Eu vou até... Pra mim já foi isso aqui, é só pra explicar pra vocês. Não, deixa eu acabar logo de falar tudo pra depois vir pra cá pra gente iniciar. Então, identificar as vantagens, obviamente no montante a perda. Decisões objetivas permite avaliar cada trade antes de operar, evitando decisões emocionais. Isso a gente vai falar hoje no playbook, porque cada setup ele tem um exemplo. Nós estamos ali em tendência forte de baixa, né? Então a gente vê que o mercado está em tendência forte de baixa no tempo gráfico maior, porém já chegou num ponto de interesse que o preço ele pode a qualquer momento começar a fazer máximas mais altas, né? Então, se a gente for parar para analisar, o mercado ele não chegou nos 50%, certo? Deixa eu só voltar aqui. Ele ainda não chegou nos 50% da range e nem precisa, na verdade, chegar no 50% dessa range aqui. Pode chegar, mas ele não precisa chegar para começar a fazer o que ele quer fazer. Trump vai lá, anuncia várias coisas e tal, ele volta para essa região aqui embaixo, que é o busy mensal, certo? Tocou no busy mensal, recuou já mostrando a positividade, e aqui a gente tem um outro busy, né, que está sendo negociado, o body do Kindle não passa por debaixo, e o preço já sobe. Então, a gente vem de tendência de baixa, porém a gente já chega num lugar que é super importante, a gente tem muita liquidez aqui em cima, que o preço pode mudar sim o viés. Então, como é que eu aplico isso aqui? Se a minha decisão objetiva permite avaliar cada trade antes de operar, evitando decisões emocionais, eu vou já avaliar um determinado trade contra tendência. Vamos lá, eu tô buscando ali continuar a trend, e essa trend acaba me apresentando um setup de reversão, né? Eu vejo que o cenário é extremamente favorável. Vamos supor que ele pegue uma mínima de um previous day low, né? Tendência de baixa, previous day low foi capturado, porém tem CIB de H4 contra mim. Eu tenho que pensar bem se vale a pena eu apertar o botão de compra contra um CIB de H4 numa tendência de baixa só porque limpou o previous day low, né? Eu ensino muito isso, inclusive pro Dylan, eu bati muito nessa tecla, o Dylan tá voando, né? Até onde eu tava acompanhando ali ele, foram 17 contas aprovadas, ele já me mandou alguns saques, inclusive conseguiu
além dos saques, mais outras contas, e em um dia só ele conseguiu $2.500 e tá muito feliz, né, com o desempenho dele. Eu também tô, porque é uma forma de visibilidade também. Então, quando você vê um aluno fazer vários saques, inclusive o Patrick também mostrou seu saque aí. Patrick, para quem não sabe, é meu aluno individual, né? Ele vem de uma base boa também, ele vem de outros caras também que, né, ajudam ele ali nos bastidores, são Samsung, são irmãos, né, também de trading, são caras que eu admiro também, enfim. Então, a gestão de risco e sizing ajuda a definir o tamanho da posição ideal para maximizar lucros e minimizar as perdas acumuladas. Isso aqui eu tenho feito muito, inclusive eu quero trabalhar, é uma das minhas prioridades, eu quero muito trabalhar a questão mais ainda da gestão de risco, né? Isso requer paciência, requer tempo normal, não tenho pressa mais, mas é uma das coisas que eu quero melhorar, porque eu vejo pessoas com números astronômicos aí de trading, de RR, e dá pra ter, não é muito minha personalidade, porém eu quero melhorar, né, ver como é que eu posso melhorar matematicamente falando. Então, a avaliação de estratégia é usada no backtest para validar se uma estratégia é estaticamente viável antes de colocar capital em risco. Obviamente, todos os setups que eu passo na comunidade, inclusive, eu não vou passar hoje porque tem muita gente aqui que não é da comunidade, em respeito à galera que é da comunidade, tá ligado? Eu poderia passar. Até porque não é o setup que vai deixar você lucrativo. Isso aí eu já mostro na comunidade, porque quem tá na comunidade sabe que o que faz o cara ter resultado de fato é o emocional, é o psicológico, é como ele enxerga o mercado, a perspectiva que ele tem sobre ele mesmo, a autoimagem que ele tem, enfim. São várias outras coisas que não tem nada a ver com gráfico, e a galera foca muito no gráfico, isso tá mais do que comprovado. Inclusive no livro The Best Loser Wins, Melhores Perdedores Vencem, ele fala, não sei se você já chegou nessa parte, Patrick, que ele fala que 90% dos traders vão em busca de gráfico, vão em busca de setup, e ele até cita que ele não quer ser os 90%, né? Ele cita que 90% das pessoas que não lucram no mercado, elas vão justamente atrás de setup, e ele não quer ser aquele cara que vai atrás dos 90%, né? E isso é impressionante, né? É um cara que tem anos de mercado, anos de experiência, um dos caras que mais boleta no mundo hoje, é o Tom Hogarth, né? Então, o livro é a realidade do mundo do trading. Quem lê é com certeza absoluta. Quem lê é um privilegiado, porque vai pegar a bagagem. A gente pode até não ter o contato direto com o Tom Hogarth, né? Mas uma das coisas que a gente tem acesso é o livro dele, e o livro dele já é uma grande pérola. Para quem conseguir entender a perspectiva correta de todas as coisas que ele fala naquele livro, tá de bom tamanho, de ótimo tamanho, né? Então, a fórmula do EV seria o positivo, né? O EV positivo, a estratégia gera lucro a longo prazo e a estratégia gera prejuízo ao longo do tempo. Então, a gente tem que fazer o cálculo desses dois. Então, logo, eu fiz esse cálculo aqui para os alunos da mentoria, tem lá a aula falando sobre gerenciamento de risco avançado. Se você tem 200 de stop, né, e você tem 400 de take, né, você busca um para dois aqui no caso, tá aqui, deixa eu colocar aqui em outra cor. E você busca 400 de take, né? Obviamente você vai ter um EV positivo aqui, basicamente de $200, né? Então, a cada stop que você tome, você vai ter, com assertividade de 40%, você vai ter 100 de take dentro do stop. Felipe, que cálculo é esse? Pois é, você tem, dentro do stop você tem $100 de take, e quando você dá take, você não dá take de 400, você dá take de 100. Como isso, Felipe? De fato, é uma matemática que a gente utiliza, que são os EVs, né, Expected Value, dentro do longo prazo, dentro do calendário, e vocês que estão acompanhando aqui o conteúdo, pensem sempre dessa forma no trading, né? É a base da mentoria, é o que eu passo muito para os alunos. A gente tem um calendário, onde nesse calendário você vai ter 4 semanas e você não precisa estar assim em todos os dias. Pense nisso, tá? Se você fizer um cálculo matemático, você vai ver que se você perde uma semana seguida, ganha uma. Aqui você ganha duas, perde três. Aqui você ganha duas. Uma você dá break-even e a outra você perde. Nesse mês aqui, perdendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ganhando o resto, você ainda está lucrativo com apenas 1 para 2, certo? Então, busquem sempre focar no longo prazo, não é a curto prazo, e adquiram a mentalidade de que trading é mais mental do que técnica, beleza? E aqui eu deixei aqui para vocês o seguinte: o win rate aqui foi de 40%, certo?
A média de risco, retorno, foi de 2,0. Ou seja, eu deixei bem claro que com apenas 40% de assertividade, com 2,0, o EV por trade de $100, ou seja, que é o que eu falei para vocês, né? Que ele calcular faz com que você entenda que a cada trade perdido, você tem $100 de ganho. Como, Felipe? Vamos estudar sobre isso aí. Então, a ruína, o cálculo de ruína, né, o risco de ser arruinado, seria de 55,6%, ou seja, porque você tem 40% de assertividade. Qual a média para você passar na mesa proprietária com esse montante? Né? Então, o cálculo é o seguinte: com $500 de risco retorno, com uma assertividade de 1 para 2 e 40% de assertividade com 2R de risco retorno, em 11 dias eu passo na mesa proprietária. Por isso que eu gravei aqueles vídeos falando que teve semana que eu passei até em menos de uma semana eu passei mesa proprietária. O que me difere das outras pessoas? O que me difere é que eu não deixo a emoção entrar dentro do meu plano. Entrar dentro é redundância, né? Mas enfim, vocês entenderam. Entrar no meu plano. Por quê? O plano ele tem que ser escrito e tem que ser seguido. Se você coloca a emoção, você não consegue executar igual um robô. Então, se matematicamente comprovado que você com 40% de assertividade e 1 para 2 você é lucrativo, se você não consegue ter resultados, não é porque a matemática está contra você, porque na verdade ela sempre está a seu favor. É sinal que você não tem controle sobre seus impulsos e tá, como muita gente por aí, vendo a. Beleza, irmão. E tá vendo o mercado como um cassino, né? Eu vejo muita gente vendo o mercado como um lugar onde você vai sentar, vai clicar, vai ser rico, vai boletar e depois vai sair dizendo para seus familiares que você vai largar a faculdade, vai largar o trabalho, que agora você é trader. E aqui o Monte Carlo, né? Não sei se vocês sabem, Monte Carlo são variáveis possíveis matemáticas dentro de uma possibilidade de 1.000, né? E dentro dessas 1.000 ele bota aqui a média de tempo, né, que você vai passar. Aqui em vermelho são as vezes que você vai falhar. Obviamente haverão as vezes que a gente vai falhar, só que percebam que as vezes que a gente vai falhar é muito menor. 1, 2, 3, 4, 5, algumas, né? E as que a gente vai passar é muito mais relevante, né? Percebam que tem muito mais traços verdes para cima, inclusive batendo a meta da Top Step, que é de 3.000, do que perdendo. Então, a taxa de você falhar é de 55,6%. Felipe, que merda é essa? Como é que você tá me ensinando a falhar 55,6%? Bem-vindo à realidade. O que as pessoas postam na rede social nem sempre é verdade, né? Elas falham muito, inclusive eu falho muito. Quer dizer, tô sem quebrar a conta já tem um tempinho, graças a Deus, né? Muito tempo, na verdade. São mais de um ano e alguma coisa sem quebrar a conta, com as mesmas contas. E, na verdade, adquirindo até outras. Mas eu falho, eu tomo stop, eu sigo muito bem meu plano, eu sigo muito bem o gerenciamento de risco. Inclusive, estou com $100 fazendo um novo colchão, né? Um novo colchão, assim, porque eu já tenho 2.500 de colchão. Então, agora eu estou fazendo um novo colchão para alavancar ainda mais minhas contas, para caso a Top Step me dê uma live, eu queime essa conta e perca, entre aspas, essa conta. Mas, claro, eu quero perder ela com $2.500 de colchão, porque quando eu sacar, eu vou ter ali mais ou menos 15 provas para eu perder, né? E fazer novos capitais. E é aí que eu vou começar a fazer minhas contas de 100 mil, 150 mil, etc. Então, matematicamente falando, a gente já tá muito bem. Eu vou até pedir para que vocês que entenderam, esse vídeo tá no YouTube, tá? Esse vídeo aqui já tá no YouTube postado, foi gratuito, tá no canal, se vocês quiserem entenderem um pouco mais sobre isso aqui, ó. Isso aqui eu falo de mesa proprietária como um job, né? Como um trabalho mesmo. Eu falo sobre os cenários matemáticos, enfim, né? É uma coisa, é uma visão bem profissional. Eu quero ver o chat aí, quantos... Eu vou deixar um traço, galera, pra quem não sabe, eu deixo um traço, deixo um verde e deixo um X no chat. Quem entendeu tudo que eu falei até aqui, clica no botão verde, e quem não entendeu, vai no botão vermelho do X. Só pra eu ver se a maioria tá acompanhando, tá entendendo tudo. Perfeito, show de bola. Então vamos para a próxima parte. Primeiro eu quero que vocês entendam o que é um playbook, tá? Eu vou falar sobre a teoria do playbook. Teoria do playbook.
A teoria do playbook nada mais é que não é um conjunto de estratégias, tá? Playbook não é um conjunto de estratégias, é um manual de execução. Então, você tem um playbook para você ter nas suas mãos, porque playbook, na verdade, em inglês é manual, né? Então, é um manual de execução. Porque a maioria dos traders, eles perdem dinheiro, não é nem por falta de conhecimento, mas é por falta de consistência naquilo que eles sabem fazer, né? Eles sabem fazer, inclusive, de melhor. Muitos nem sabem como expandir aquilo que faz de melhor e cortar aquilo que fazem de pior. Então eles sabem o que fazer, né? Mas não fazem sempre da mesma forma. Pois é, Livonei. As portas estão abertas aí para quando você quiser voltar. O playbook existe justamente para eliminar isso, porque a maioria dos traders eles sempre operam em formas diferentes, modos diferentes, e cada decisão emocional e cada erro se repete. Por quê? Cada dia vai operar algo diferente. O ruim, entre aspas, do ICT é isso. Muita gente confunde o que o Michael passa, né? Aquela questão toda do Optimal Trade Entry, aquele vasto cenário de entendimento de entrega do preço. E muita gente confunde isso com o freestyle do trading, né? Acha que pode operar qualquer coisa. Um dia eu tô operando Turtle Soap, outro dia eu tô operando tal coisa, outro dia tá. Aí vem um cara lá e mostra um tal de CRT, aí o cara vai, pega o CRT, aí pega outra coisa. Então todo dia o cara tá operando algo que ele não sabe nem. Falando em matemática, né? Metricamente falando, ele não sabe qual é V daquilo a longo prazo, né? Ele não sabe nem se sustenta aquilo ali. Nem ele mesmo fez o backtest, mas só porque um cara da internet foi lá e postou, ele acha que aquilo ali é válido, né? Então, o playbook existe justamente para eliminar isso. Ele transforma padrões que já funcionaram, né? Já funcionam em regras claras, objetivas e repetíveis. Por que repetíveis? Porque, como eu falei no vídeo, né? Nesse vídeo que está postado no YouTube, uma vez que você pega um setup, que esse setup é validado, esse setup a longo prazo, ele lhe entrega lucro, não tem outra opção a não ser você escalar agora. Como é escalar? Pô, vamos lá. Se eu pego uma conta de $100, né? Eu opero com 1% dessa conta que é $1. E aí, todas as vezes que eu opero com essa conta, no final do mês eu consigo perceber que eu tenho um EV de 3, 4% dessa conta, né? Então eu consigo ali 4% da conta, 5% da conta de maneira constante durante 3 meses. Pô, se tá comprovado que minha estratégia durante 3 meses ela me deu X resultado, o que é que eu vou fazer? O que é que vocês acham que eu vou fazer? Inclusive o Michael fala sobre isso numa... Eu não me lembro qual é a aula agora, mas ele cita muito bem isso. Ele fala sobre a questão de você operar livremente com 5% do capital. Muita gente que já assistiu esse vídeo não sabe, aí fica, pô, como é que eu vou operar com 5%? O cara é maluco, o cara tá falando de operar alavancado. Galera, o que a gente faz em mesa proprietária hoje não é muito diferente do que ele tá falando naquele vídeo. Porque hoje você pega um drawdown de 2k de dólar para você fazer 3k de dólar. Ou seja, você tem 4 operações de 1% na Top Step. Ou seja, você opera basicamente ali com $2.000 e você opera com $200, você vai estar operando com 10%. É só você botar a matemática para funcionar. Então, o que é 10% para 5%? Né? Metade. Então, obviamente, você operando na mesa proprietária, você está operando mais alavancado do que você poderia operar com capital próprio. Capital próprio, se você depositar $100 e operar com 5%, você vai ter ainda mais opções de trading do que você operando na mesa proprietária. A diferença é que capital próprio queimou ali o capital, você queimou o capital, né? Mas também se você fez, você sacou no outro dia. A vantagem é essa. Não tem negócio de colchão, o dinheiro é seu, você colocou na corretora, fez 5%, fez 6%, 7%, quando você quiser, você saca no outro dia e mantém. Né? Inclusive eu conheço um trader profissional que ele faz isso. Ele pega um exemplo ali, ele saca 40 mil na mesa proprietária e aí ele bota $1.000 na corretora e desses $1.000 na corretora ele vai lá e tipo faz uma alavancagem. Ele opera com 5, 6%, 7%, faz ali 2, 3, 4 trading, e desses 4 trades se conseguir assim um streak win, né? A prova disso é que a mesa te joga pra conta live depois. Exatamente, irmão. Então é isso. Então vamos lá. O playbook existe para eliminar, né, essas questões emocionais e
fazer o cara entregar o resultado de maneira repetida com um setup repetido. Ele transforma os padrões que já funcionam, né? E em vez de tentar acertar o próximo trade, você executa uma vantagem estatística a longo prazo de muitos trades. Ou seja, sempre o playbook ele sempre vai ter que ser avaliado com setups a longo prazo e a validade estatística daquilo ali. Por que eu forço o aluno a fazer diário e mando o template do Notion assim que ele entra na mentoria? Cara, como é que você vai saber o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado assim que você não chega no final do seu dia e você anota aquilo que você fez, né? Então, qualquer lugar que você vá que tenha uma evolução exponencial, né? Uma crescente constante, vai fazer com que você tenha uma avaliação, uma autoavaliação. Inclusive, o Patrick, ele faz até ele tem um esporte, e com certeza nesse esporte ele sabe que ele tem que fazer uma evolução a cada semana, pôr uma atacada, ou algo que está errado, um posicionamento, às vezes é a cintura, às vezes, né? Então a técnica ela é necessária em qualquer lugar que você vá. Ela é necessária. Eu não ignoro a técnica. Obviamente você tem que saber o que é que você está fazendo. Técnica é muito bom. Gerenciamento de risco hoje para mim é 20%. Né? Psicológico, claro, sempre vai ser a maior parte ali. Eu acho que de qualquer coisa. Mas uma técnica validada, né? Ela não precisa de gourmetização. Né? Você não precisa gourmetizar o setup. É aquele simplesinho ali mesmo que você não gosta de fazer, que é burocrático, né? Não libera dopamina. É porque trade de livro é massa, é muito bom fazer, né? Mas libera muita dopamina. Cara, porra, que trade de livro, massa. Mas aquele feião lá que você fez 1 para 2, você não quis mostrar pra ninguém, mas é aquele ali que vai te dar resultado a longo prazo. E por que ele é ruim aos seus olhos? Porque ele não libera dopamina. Não parece que você analisou muito bem, né? Parece que foi o mesmo do mesmo. E trade é mesmo do mesmo, né? Enquanto vocês não quiserem lucrar, vocês vão querer sempre uma mentoria que mostra toda semana um setup diferente, um ensino diferente, porque isso vende, né? Você vê, eu não vou citar nomes, mas são gringos, não são nem brasileiros. Você vê que o cara posta um setup, praticamente uma nova forma de enxergar o gráfico de semana em semana, porque isso dá engajamento, né? Isso é muito bom, isso libera muita dopamina. E enquanto vocês não estudarem sobre como funciona o seu cérebro, vocês sempre vão ficar refém dessas pessoas que liberam dopamina para vocês e vão esquecer completamente que o trading é burocrático, é tédio. Pode falar, Patrick. Filipão, se tu me permitir pegar esse gancho aí, um dos motivos pelo qual eu gosto muito de paddle, né, que é o esporte que você tá falando aí, que eu jogo federado, é que nesse aspecto ele é igualzinho o trading, como você falou. Por exemplo, quem tiver interesse aí depois dá uma olhadinha lá, paddle, né, P-A-D-E-L. Inclusive teve um brasileiro aí que foi o número 1 do mundo durante muito tempo. É isso aí. Isso aí mesmo, pronto. Qual que é a parada? Quem começa a jogar e conhece o esporte há pouco tempo fica fascinado pelos vídeos de highlight, né? Que os caras fazem aqueles tiros impossíveis, aquelas bolas lindas, maravilhosas, assim, que tu fica admirando, só que 70% do jogo é aborrecido, porque é a mesma bola no meio, que é o que faz a eficácia do cara conseguir ganhar o jogo. Pois é. Então é igual no trading. O jogo aborrecido, que tu faz toda hora a mesma coisa, é o que vai te fazer ganhar jogo. Exatamente. A bola do highlight acontece uma vez ou outra, é bonito? Mas não vai te fazer ganhar. Com certeza. É isso, inclusive tem até um vídeo acho que é o Nadal, não me lembro se é o Nadal, se é o Federer, acho que não me lembro. É o Federer, que ele fala que ele acertou na carreira dele 54% dos tiros. Isso. E a galera vê hoje o cara como o melhor do mundo, mas ele mesmo fala que ele errou muitas vezes e em alguns momentos ele errou mais do que acertou, mas no final foi campeão. Porque o que interessa não é ganhar todas as vezes, é ganhar de maneira consistente, né? E isso a galera perde de vista e quer a dopamina. Eu cuido muito dos meus alunos, inclusive hoje eu chamei um na chincha. Falei, porra, que porra é essa, né? Porque assim, trader dopamina, vai tá cheio, eu não quero aluno trader dopamina. Porra, day take, isso, porra! Porra, que isso, caralho? É o que? Futebol? É torcida? Tá ligado? Não pode confundir, cara. Tipo, take é normal, assim como o stop também é normal.
O stop não quer dizer que você é um cara ruim, não quer dizer que você é um fudido, não quer dizer que, né? E o take também não quer dizer que você é um maioral. O take é normal, o take é uma possibilidade e o stop também é uma possibilidade, é uma probabilidade, ambos estão dentro da probabilidade estatística, né? Então, ele transforma padrões que já funcionam em regras claras, objetivas, irrepetíveis e replicáveis sempre, né? Então, em vez de você tentar acertar o próximo trade, você sempre vai ter que botar na sua cabeça que você executa uma vantagem estatística ao longo de muitos trades. Então, a teoria do playbook nada mais é que em vez de acertar o próximo trade, você executa uma vantagem estatística ao longo de muitos trades, né? E aqui vem a questão do 40% de assertividade que muita gente não quer, mas é o que faz você ser lucrativo. Então esse é o jogo profissional, né? Esse é o playbook. Quando você usa o playbook, três coisas acontecem. Você para de operar por impulso, por isso que eu falo para o aluno que não tem um plano de trading, ele está operando o que aparece na tela. Você para de operar por impulso, reduz drasticamente os seus erros, porque você começa a observá-los, né? Você começa a exaltar os pontos fortes e destruir os pontos fracos e começa a construir uma consistência real, porque é o que todos aqui querem, né? Consistência vem de você fazer aquilo que você sabe que funciona de maneira repetida, devagarzinho e vai te dar resultado. O problema é que a gente às vezes quer o resultado no mesmo dia, na mesma hora e esquece que a gente tem 22 trading days, às vezes 23 trading days no mês e a gente se apega a um único e quer o resultado positivo naquele único, não lembrando que a gente tem uma estatística às vezes de até 50% a nosso favor, com 1 para 3, 1 para 4, eu sou a prova viva disso, tenho aí 45% de assertividade até agora no mês, quer dizer, somando aí as 3 últimas semanas aí eu tenho mais de 75, né? Porque break-even conta como stop por causa do FII, né? Do pagamento, da comissão. Mas eu tenho aí mais de 75% de assertividade. Então, break-even pra caralho, inclusive, mas take também é o que me mantém vivo. O mercado não paga quem sabe mais, ele paga com certeza quem executa melhor. E o playbook é a ferramenta que vai garantir essa vantagem, né? Essa experiência, essa vantagem. Então, o que realmente importa no playbook, de maneira bem resumida, você vê, a aula teórica é muito mais importante até do que a prática. Para os meus alunos aí, podem ficar tranquilo que eu vou passar tudo para vocês, eu vou refazer tudo bonitinho, tá? Vou mandar para vocês, se possível, eu vou até tirar print de alguns exemplos, né? Inclusive, eu quero falar sobre isso aqui, né? Primeira coisa, clareza. Pô, eu não vou colocar isso não, que eu já sei como é que fica depois. Clareza é maior do que complexidade, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma clareza é melhor do que algo complexo. Não adianta você estudar algo complexo pra caramba e não saber replicar aquilo ali. Segundo passo é que eu vou pular essa parte teórica, tá? Porque a repetição cria dinheiro. Mas a gente vai falar logo em relação ao playbook, como fazer o playbook. Primeira coisa, obviamente, que a gente vai colocar é o nome do setup, certo? Eu vou deixar um setup aqui que todos os meus alunos já sabem, que é o TS, né? O TS único, né? Então, esse TS a gente vai ter que caracterizar ele, quando operar ele, etc. Então, primeiro ponto é você, claro, escolher o nome. Segundo ponto é contexto. O contexto vai ser igual a quando operar. E aí que entra o que muita gente se perde. Não é porque eu tenho um setup que ele funciona de uma forma que eu vou operar ele da mesma forma sempre. Não, o contexto ele sempre é importante, né? Então, primeiro ponto que a gente vai ter que destacar é a sessão que a gente vai operar. Eu vejo muita gente falando, Felipão, eu me dou muito bem com a sessão de Londres. Aí o cara opera Londres, Ásia, New York, PM, Session, tá ligado? E tipo assim, não coloca uma regra, né? O cara que tá operando todas as sessões, ele tá caminhando lado a lado com aquele cara lá que você vê em Las Vegas, clicando em tudo quanto é botão pra pegar qualquer tipo de movimento, né? Porque aquilo ali é um jogador e ele tá muito semelhante a isso, aquele cara que é viciado. Anoto qual macro clico. Pois é.
Então, é importante isso também, a sessão e o macro também, né? Se você quiser operar em relação ao macro, é interessante porque o macro é uma janela curta que vai te dar uma métrica muito melhor e mais assertiva. Você não vai precisar se preocupar com a sessão inteira, né? O macro ele vai te dar ali 15 minutos, praticamente, tem uma janela de 30 a 90 minutos para você ter um resultado constante naquela janela ali, né? Isso é bom. Eu costumo pegar da sessão inteira, de 9h30 até meio-dia, né? Então eu tenho uma métrica maior, eu tenho até porque alguns setups meus, eles funcionam após as 10 horas, inclusive hoje um aconteceu, mas não aconteceu 100%, vocês viram ali, né? Então, direção, primeira coisa é a sessão, então vamos colocar aqui, obviamente, né? New York AM, o mais próximo do CME é possível. Segundo ponto, direção, né? Igual a bias, né? O viés direcional. Então o viés ele vai ter que estar ativo. Exemplo. Agora, hoje, especificamente, aquela short seria com um tamanho de lote menor do que o costume. Felipe, por quê? Porque nesse momento, apesar da instabilidade do mercado em relação à guerra, a tudo que a gente está passando, a esse cenário atual, eu acredito muito numa continuação de tendência de alta. Posso estar errado? Posso sim, obviamente. Até porque se o Trump falar besteira e o mercado reagir negativamente, ele vai apenas criar uma desculpa para aquilo que o mercado já quer fazer, porque a gente sabe que o mercado ele responde a gaps e responde às máximas e mínimas. Então ele vai estar sempre sendo atraído pela liquidez, certo? Isso não é segredo para ninguém. E a condição obrigatória para do mercado, né? Condição obrigatória do mercado. Como seria condição obrigatória do mercado? Esse setup ele precisa estar counter trend, né? Vamos supor, né? O TS necessariamente não precisa, mas condição obrigatória do mercado. Se estiver counter trend, metade do stop, metade do lot, né? Metade do size. Vamos botar assim. A favor da trend cheio, né? Então stop cheio. Então condição obrigatória do mercado seria mais ou menos isso, né? Pô, se eu tô counter trend, se é um total swap counter trend, eu vou reduzir aquele take, aquele risco pela metade, né? Mas se ele estiver a favor, a gente sabe quais são os total swaps que funcionam a favor, então ele vai ser cheio, certo? Terceiro ponto é um checklist. Então, esse checklist é o tudo ou nada pro cara. O cara, inclusive o Kainan, eu acho que na mentoria individual dele, ele trata muito disso, né? Inclusive eu sou um dos caras ali que basicamente sou mentorado por ele, entre aspas, né? Mas tô sempre sugando as coisas que ele faz e o jeito que ele faz e tudo do jeito que ele faz, pra mim é um ídolo. É um cara que eu tenho apreço enorme e anda do meu lado e tudo que eu posso sugar daquele cara eu sugo, né? Então, vamos lá. O checklist seria, vamos supor, Total Soap, né? Total Soap, tem alguém com o microfone aberto aí. O checklist seria, liquidez foi varrida. Pô, se eu tô trabalhando com Total Soap, né? Obviamente, primeiro checklist vai ter que ser a liquidez foi varrida. Então, primeiro ponto do checklist, a liquidez foi varrida, sim. Segundo ponto, estrutura foi confirmada, sim. O que seria a estrutura, Felipe? Pô, o mercado tá seguindo a tendência de baixa. Ele vai e quebra uma estrutura, né? E começa a fazer suporte em um ponto. A estrutura foi confirmada? Sim. Por quê? Porque a minha análise ela já está casando com aquilo que eu penso, né? Mas caso você queira eliminar a estrutura como confirmação, você pode deixar ele em stand-by até que você veja que não está fazendo mais sentido para você executar do jeito que você estava executando, né? Então você pode eliminar a estrutura confirmada. Então vou deixar um tio aqui para você colocar como não, eu vou colocar assim, né? Como não obrigatório, mas que é válido. Todo mundo sabe que depois da liquidez,
a gente tem que entender onde é que o mercado tá, né? Então, colocaria que existe uma possibilidade dele continuar a trend, né? Isso aqui também é algo que eu posso deixar com asterisco de não obrigatório, porque são coisas que a gente vai ter que coletar dados para isso aqui, né? Então, Turtle Soap, ele vem obrigatório, obviamente. Liquidez foi varrida, porque o Turtle Soap sem a liquidez varrida não é Turtle Soap, né? Então, estrutura de tempo gráfico menor indicou possibilidade de gatilho? Sim ou não? Né? Outro ponto, esses aqui são obrigatórios, tá? Liquidez foi varrida, estrutura de tempo gráfico menor indicou possibilidade de gatilho, sim ou não? Criou gatilho, eu vou botar sim ou não, né? E desse sim ou não, eu vou colocar o gatilho. Qual? Tal. Sacou? Então tem que sempre ter. Então eu vou colocar alguns gatilhos aqui, né? A gente vai colocar uns possíveis gatilhos de alta probabilidade. Então, algumas coisas que a gente vai trabalhar dentro do playbook, esse seria os obrigatórios, né? E depois desses obrigatórios a gente passaria para execução, né? Então, baseado no Mike Bellafiore, ele sempre fala sobre essa questão da execução. Pô, eles não focam em quantidade de operacional, eles focam em qualidade de operacional. Então, depois que tudo passa, né? A execução vem como um checklist pós-trading, basicamente, mas é na mesma hora ali, que precisa ter o quê? Precisa ter a entrada. Então seria, né, uma pergunta: aonde foi a minha entrada? Segundo ponto, ainda tem alguém com o microfone aberto aí, velho. O segundo ponto seria: onde coloquei meu stop? Né, coloquei stop técnico debaixo da mínima, coloquei no body, coloquei no pavio. Por que eu coloquei no body? Por que eu coloquei no pavio? Né? Qual foi o alvo que busquei? Né? Ou então o alvo que sempre busco. Então, aqui você já vai entrar numa parte mais dinâmica, e risco fixo seria, né, se a gente tivesse aqui 1 para 2, 1 para 3, sem improviso, né, sempre igual, porque a estatística ela tem que ser apresentada. E quinto ponto seria expectativa, que seria nada mais que o win rate, né, isso aqui é a longo prazo, obviamente, e o RR que você busca médio. Então, esse seria o modelo de playbook. Pô, Felipe, não sei como criar um playbook. Porra, velho. Primeira coisa, você tem que é o nome do setup, certo? E aqui você vai criar o contexto. Quando operar, sempre a favor da tendência. Quando for counter, metade do size, a favor cheio. Checklist aqui você já sabe. São poucas coisas que você tem que ter. Quanto mais simples o setup, melhor. Vocês sabem disso, né? Então, quanto mais simples a execução, melhor. A execução foi aonde foi minha entrada, onde coloquei meu stop, qual foi meu alvo, teve risco fixo. E aqui depois, e agora eu vou colocar uma observação. Erros proibidos. Primeiro, antecipação de entrada. Não pode existir. Segundo ponto. Porra, essa porra aqui sempre dá merda, né, velho? Nunca consigo fazer essa merda aqui. Segundo ponto. Operar fora do contexto. Velho, não existe trader profissional estar operando fora de contexto. Contexto totalmente nada a ver. Eu vou lá e aperto uma ordem. Você merece perder a conta. Né? A realidade é essa. Quando o aluno vem chorar, eu já falo: pô, perdeu a conta? Não, pô, que pena, velho. Era pra ter perdido. Foda, velho. Então, primeira coisa, antecipar a entrada não existe, né? Um trader profissional antecipar a entrada tem que esperar o checklist todo bater, senão não tem setup. Como é que você vai tirar a métrica de uma coisa? Pô, você errou, entrou antecipado, vai tirar a métrica de quê? Quantas vezes? A métrica vai ser de quantas vezes você antecipou a entrada, então. Né? Então não existe métrica de trade errado. Então não erre seus trades. A realidade é essa.
Não erre seus trades. Como é que você vai tirar a métrica de um trade que você vai, porra, tira essa métrica pra você ver. Que, na verdade, no final do mês lá, você vai falar, porra, velho, eu tirei mais métricas de trade antecipado do que os trades de fato que eu executo. E isso é uma realidade. Então, forçar trade sem checklist completo. Esse é o terceiro ponto. Forçar trade sem checklist completo. Certo? Esse é o modelo de manual básico. Obviamente, eu estou tratando aqui a teoria do playbook de uma forma bem enxuta, bem básica. Obviamente eu vou tratar mais disso na mentoria, né, na comunidade. Então vocês que são da mentoria, fiquem ligados, quarta-feira não sei se vai ter aula técnica, porque eu quero bater muito sobre isso aqui, né, e é muito importante que a gente entenda isso aqui a longo prazo. Claro que a gente vai entrar em outros assuntos aqui mais importantes do playbook, e o livro do Mike é muito bom para quem souber inglês, né? Porque agora, para finalizar, falando o que realmente importa, né, dentro do playbook, qual é a essência do playbook. Ao contrário do que muita gente pensa, a clareza é melhor do que a complexidade. Com certeza a clareza, né? Quanto menos informação você tiver, melhor. Porque se você precisa pensar muito, você não tem um playbook, você tem uma dúvida, né? Obviamente. Então, comprovado até psicologicamente que quanto mais você pensa para tomar uma decisão, menos energia você tem, e muito provavelmente que você tome uma decisão errada, porque você gastou muita energia numa decisão que poderia ser o mais curto possível, né? Segunda coisa é que a repetição ela vai criar o dinheiro, e isso é o que muita gente não gosta. Inclusive, se aqui tiver algum jogador de League of Legends e CS2, qualquer coisa do tipo, vai saber que aquele round que você ganha, que não tem muita emoção, é um round feio. Quem já assistiu o campeonato aqui de League of Legends e CS2 já deve ter visto aquele jogo que não teve praticamente emoção nenhuma, que foi ganho assim, bem técnico mesmo, e foi chato. Por quê? Porque não liberou dopamina, não teve aquela jogada de matar 3, 4 de vez. Pô, o cara fez um triple kill, o cara fez um pentakill, o cara matou 5 caras. Não teve aquela parada, mas os caras ganharam. Tipo, ficou 3 vivos de um lado, 2 vivos do outro. Os caras não foram pro objetivo, ficaram naquela, mas garantiram para não sei o quê. Então, assim, só vocês pararem para perceber que em qualquer esporte que você faça, a maioria dos pontos são feitos naqueles rounds que simplesmente não tiveram muitas jogadas. Como o Patrick falou, né? A gente foca muito nos highlights e se apaixona por ele porque eles são os que liberam dopamina, né? E quanto mais dopamina for liberada, mais a gente está satisfeito. Playbook é filtro e não oportunidade. Ele existe para te impedir de operar errado, não para te dar mais trades. Então, lembrando que qualidade é melhor do que quantidade. Não adianta você pegar 3, 4, 5, 6 setups na semana e nenhum desses 6 setups tem uma qualidade. Às vezes você vai pegar um só de qualidade desses 6, que poderia ser ele o único da sua semana, né? E você estaria muito mais bem descansado, somente estaria muito melhor, né? E, inclusive, quem quiser fazer esse experimento pode fazer. Crie um playbook, execute aquilo repetidas vezes, pegue poucos setups durante a semana, mas pegue todos dentro do playbook, você vai ver que seus resultados vão ser bastante exponenciais. Os dados são maiores do que as emoções, com certeza. Se você não sabe a sua expectativa, você vai abandonar o seu setup na primeira sequência de loss. Inclusive, isso é muito importante. Todos os setups que eu uso são validados, eles não têm menos de 40% de assertividade e nem menos de 1/2, né? Todos os meus setups são acima de 1/2, inclusive os setups mais recentes 1/4, 1/5, tem a possibilidade até de 1/10, a depender do contexto, né? Então, assim, todos os setups são validados e execução é tudo. Se você já tem um edge, né, se você tem uma vantagem, o problema não vai ser estratégia, é a execução inconsistente. Então você precisa ter consistência até na sua execução, porque se não tiver consistência na execução, é como eu falei anteriormente, você não vai ter métrica, você não vai coletar dado, você não vai ser um profissional, você vai ser mais um no jogo do trade, né? Porque o jogo do trade, muita gente quer o jogo do trade, mas não é um jogo, é uma profissão. Como qualquer outra, né? Irmão, vou finalizar a aula agora. A última parte é agora. E direto para depois que você tem um edge, o problema é só o dinheiro para fazer mais dinheiro. Exatamente. Então, a realidade da gente
Se você aplicar isso de maneira correta, você vai operar menos, com certeza também vai errar menos, vai manter uma consistência maior e principalmente vai parar de sabotar setups bons. E outra coisa que eu quero destacar também é que quando você replica isso várias vezes, você não precisa provar para ninguém, você vai estar provando para você mesmo que você consegue ser capaz de replicar aquilo ali. E quando você começar a ver os resultados, você vai colocar na sua cabeça, poxa, era só isso aqui que eu precisava na minha vida toda. Beleza? Então a aula foi essa, galera, com 50 minutos de aula. Deus abençoe vocês. Quem gostou, manda uma mensagem no privado, no direct, no privado do WhatsApp, do Instagram, qualquer coisa, né? E para os alunos aí eu vou elaborar os meus e aí mando para vocês. A galera do anual aí vai ter acesso aos setups bem organizados, com checklist e tudo mais no Notion, beleza? O template já bem elaborado. Guilherme, foi para você, viu? 7h15, viu? 7h15, foi pra você, conseguimos. Porra, eu gosto das aulas nesse horário porque você tá presente, você faz jus